Bom dia, vamos falar sobre o período da presidência de Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1974. Foi um dos mais repressivos da ditadura militar brasileira. Liberdades, direitos civis. Repressão política. O governo Médici intensificou a repressão a opositores políticos, utilizando-se de censuras, prisões arbitrárias, torturas e assassinatos. Órgãos como o DOI-Code, Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, foram responsáveis por ações violentas contra militantes e simpatizantes da oposição. Censura. A censura foi uma marca registrada no governo Médici. Jornais, músicas, peças de teatro, livros e outros meios de expressão cultural eram rigorosamente censurados. A imprensa era controlada e só publicava o que era permitido pelo regime. Agora vou falar um pouco sobre os direitos civis. O Ato Institucional número 5, promulgado em 1968, continuou a vigorar durante o governo Médici, restringindo liberdades civis e suprindo direitos básicos, como o habeas corpus. Isso permitiu ao governo fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos de parlamentares e intensificar a censura aos meios de comunicação. A cultura nesse período, relacionada ali à música e às artes, apesar da repressão que estava ocorrendo no momento, a música popular brasileira, ela viveu um momento de intensa produção, com artistas, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Milton Nascimento, foram destaques aí desse período. E muitas canções da época, elas tinham mensagens cifradas ou metáforas para driblar a censura, como a exemplo a música Cálice, de Chico Buarque e o Gilberto Gil. O cinema novo foi um movimento, do cinema novo, já vinha se desenvolvendo antes desse período da era Médici. Continuou, durante seu governo, com produções que criticavam a realidade brasileira, mesmo enfrentando a censura. Filmes como Macanayuma, de 1969, de Joaquim Pedro de Andrade, traziam ali críticas sutis ao regime. O futebol e o milagre brasileiro, o governo de Médici, ele utilizou, o futebol como uma ferramenta de propaganda para fornecer a imagem do regime. A conquista da Copa do Mundo lá no ano de 1970 foi intensamente explorada pelo governo, que associou o quê? O sucesso esportivo ao período também ali coincidou como chamado milagre brasileiro, um crescimento econômico que foi acelerado, embora desigual, que trouxe um desenvolvimento, mas também aumentou a concentração de renda presente no Brasil. No governo de Médici, tivemos algumas curiosidades, como, por exemplo, a Copa do Mundo de 1970. Médici era um grande entusiasta do futebol e a seleção brasileira, tricampeã mundial em 1970, se tornou um símbolo nacional. O governo utilizou dessa vitória para inflamar o patriotismo e desviar a atenção da repressão política. Também tivemos a propaganda governamental, onde essa propaganda ela foi fortemente utilizada durante o governo Médici. Campanhas como Brasil, ame-o, odeie-o, visavam enchilar um sentimento nacionalista e a coibir a oposição. Também tivemos a construção da Transamazônica, onde durante o governo Médici foi iniciada a construção dessa rodovia, um projeto ambicioso que visava integrar a Amazônia ao restante do país. Apesar da grandiosidade, o projeto ele foi mal planejado, enfrentou muitas dificuldades e acabando por ser um fracasso. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a conclusão. O governo Médici foi um período de contrastes marcados pela repressão intensa, censura e violação dos direitos civis, mas também por manifestações culturais de resistência e grandes projetos de infraestrutura. Esse período ele é lembrado tanto pela dureza do regime quanto pelas tentativas do governo de projetar uma imagem de grandeza nacional, frequentemente à custa das liberdades individuais.
Então, gente, foi isso. Obrigado pela atenção de todos. Com as vozes de Samuel de Abreu, Nicolas Barcelos, Isabela Silva, Isabela Rodrigues e Isabela Gabriele.